uma ponte em nós. Vamos construir para ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Antes de ouvirmos a palavra que Deus quer dizer a todos nós que viemos aqui hoje e a todos vocês que estão nos acompanhando pela live, eu gostaria de falar alguma coisa sobre este mês que é o mês da Bíblia. O mês da Bíblia. Pessoal da live, por favor, você me desculpe porque eu falei a mesma coisa do domingo passado. Mas aqui estamos numa outra comunidade e eu achei importante falar sobre a Bíblia, pelo menos uns minutos, sobre a Bíblia para todos vocês, aproveitando desse mês da Bíblia. Então eu pediria uma coroinha de vir aqui. Isso. Pega a Bíblia para mim, porque senão eu fico segurando muita coisa aqui, né? Isso. Pode fechar. A Bíblia. Eu gostaria de perguntar para as crianças, mas as crianças estão tão longe aí que não dá para perguntar aí, né? Bom, a Bíblia. Estão vendo aqui? Não, pode ficar sentado, viu, criança? Não é? Alguém sabe o que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia. Crianças sabem? Então vou explicar agora para vocês. Bíblia vem de um nome da língua grega, porque naquela época, né, era a língua que dominava naquela parte onde surgiu a Bíblia. Bíblia é o plural de biblion. Por exemplo, nós dizemos o livro, e plural é os livros. Na língua grega se diz assim, biblion, significa o livro. Bíblia é os livros.
é o plural de Bíblia. Portanto, Bíblia literalmente significa os livros. Ô criançada, já que vocês levantaram aí, né? O que significa mesmo a palavra Bíblia? Como é que é? Muito bem, aqui os livros. Mas agora eu pergunto para vocês, eu tenho um livro só aqui. Se eu digo que esse aqui é os livros, então a Bíblia deve ser um conjunto de livros, tá certo? E de fato é um conjunto de livros. Alguém sabe quantos livros tem aqui? Como é que é? Muito bem, tá certo, criança. Aqui tem 73 livros. Olha aí, 73 livros juntados no livro só. É claro que não são livros grandes. Tem grandes, outros pequenos, outros curtinhos. Aqui tem 73 livros. Só que a Bíblia está dividida em duas grandes partes. Alguém sabe? Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento são os livros que foram escritos antes da vinda de Jesus. Novo Testamento são livros que foram escritos depois que Jesus veio, trazendo para nós a palavra e o ensinamento de Jesus. Tá certo? Agora eu vou perguntar mais. A ver se vocês já falaram que aqui tem 73 livros. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 46. 46. E o Novo Testamento, faz a conta, 27. 27. Bom, criançada, quantos livros tem o Antigo Testamento? 46. E o Novo? Total? Isso é a Bíblia, tá bom? Outra coisa, pode segurar agora que tá. Outra coisa. Você sabe qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica? Qual é a diferença? Isso mesmo. Olha, a Bíblia católica é igualzinha à Bíblia evangélica. Só que tem um detalhe, que a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Nós temos 73 e a Bíblia evangélica tem 7 livros a menos. Agora, por que está acontecendo isso, eu não vou explicar agora, né? Porque isso não seria... Todo mundo está preocupado em chegar em casa antes do almoço, né? Então não vou ficar demorando muitos aí, né? Levante o braço, quem de vocês tem a Bíblia? Levante o braço, vamos ver? Ó, que beleza, quase todo mundo tem, né? Só falta uma coisa, tirar a poeira. Não é assim, tirar a poeira. Esse é o objetivo da Bíblia, do mês de setembro. Os católicos se convencerem que a Bíblia não é só dos evangélicos, é nossa também. Começar a ler a Bíblia. Mas é difícil. Eu sei que não é fácil, depois eu vou já dizer para você por que é difícil. Mas começa pelo mais fácil, que é o Novo Testamento. Talvez não entenda tudo, mas alguma coisa você vai entender. E aproveite, porque na medida que você usa a Bíblia, e ela se torna menos difícil, menos complicada. Vamos ver essa menina, como é seu nome? Yasmin. Hã? Yasmin, olha que nome bonito. Você sabe andar de bicicleta? É fácil ou difícil andar de bicicleta? Fácil. É fácil, né? Mas se você pergunta para uma criança que não sabe andar de bicicleta, ela vai dizer que é difícil. É ou não é? Agora, você que sabe, já é fácil.
Pois é, assim é a Bíblia. Se você treina na leitura da Bíblia, ela vai se tornar mais fácil. E você vai encontrar o grande tesouro. A Bíblia contém um grande tesouro. Só que não é fácil. Muito bem, Jasmin, pode guardar a Bíblia lá em cima e já sentado. Só que esse tesouro não é fácil de achar na Bíblia. Sabe por quê? Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é assim? Ela contém a palavra de Deus. Mas foi Deus que pegou a caneta e escreveu a Bíblia? Foi Deus que pegou a caneta e escreveu? Não. Não foi Deus que pegou a caneta e escreveu. Foram muitas pessoas que escreveram. E cada pessoa que, inspirada por Deus, escreveu, ela escreveu do seu jeito, com o seu pensamento, com os seus sentimentos. Então misturou muito a palavra humana com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Só para dar um exemplo muito claro. Está escrito na Bíblia que é proibido usar imagem e esculturas. Está proibido. No livro do Êxodo. Está proibido que não pode usar imagem e escultura. Então vem uma pessoa, abre a Bíblia, olha, vocês católicos estão errados, porque a palavra de Deus escrita na Bíblia diz que está proibido usar imagem e escultura. Mas eu pergunto, foi Deus que escreveu isso? Não. Foram pessoas que escreveram. Ah, então não foi Deus que escreveu. Vamos descobrir então por que está escrito assim. Será que isso aqui não é pensamento da pessoa que escreveu e não é de Deus? Deu para entender, gente? Não é porque está escrito na Bíblia que automaticamente é palavra de Deus, não é. Porque foram pessoas que escreveram. Agora, você tem que descobrir esse grande tesouro que está misturado com a palavra humana e você descobrir realmente o que é de Deus e o que é da pessoa que escreveu. Por isso que não é fácil. A gente precisa ler, precisa estudar. É uma pena que nas nossas igrejas católicas, bom, ninguém fica escandalizado com o que eu vou falar, né? Mas é uma verdade. Se eu convido, olha gente, amanhã vamos rezar o terço aqui, é capaz que se enche de gente para rezar o terço. Se eu digo, olha gente, traga a sua Bíblia e vamos descobrir esse grande tesouro da palavra de Deus, talvez venha uma meia dúzia se vier. É ou não é? É ou não é, gente? Pelo menos vamos valorizar a Bíblia do jeito que valorizamos o terço, pelo menos. Apesar que a Bíblia tem muito mais valor do que o terço. Esse é o significado do mês da Bíblia. Não é só levar a Bíblia bonito aqui e colocar lá, tudo bem, mas isso não é suficiente. Tá bom, por hoje só, né? Vamos parar aí, né? Porque queremos chegar em casa antes do meio-dia. Mas eu gostaria de lembrar esta palavra da Bíblia, que é uma luz para todos nós. É uma luz que ilumina a vida, que ilumina a realidade da vida. Por exemplo, aquilo que Jesus nos fala hoje, no seu Evangelho, em Santiago, que é outro livro da Bíblia. Vamos partir da vida, da realidade. E uma das realidades que estão presentes na vida do ser humano, sabe qual é? Da humanidade. São as brigas. Existe briga no mundo? Nós brigamos, discutimos,
existe briga, discussões. Vocês brigam? Briga também, né? A gente briga também. Existe briga na comunidade? Existe ou não existe? Ô Michelene, existe briga na comunidade? Tem, né? Tem. Na família existe briga? Na sociedade, no mundo, chega a produzir guerra, mortes. E aqui vem a palavra da Bíblia, palavra de Deus. Por que há tantas brigas e discussões? Por que há tantas brigas e discussões? É claro que a resposta não é simples, não é tão simples, porque tem brigas e brigas, né? Tem brigas e brigas. Mas de qualquer forma, olha, nós temos já uma palavrinha. Eu leio um livro da Bíblia, a carta de Santiago. Ele já me ajuda a entender porque há tantas brigas. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Inveja, então a Bíblia já dá uma resposta. Inveja e rivalidades. Depois vem a palavra de Jesus, que acabamos de ler no Evangelho agora. Não sei se vocês estão lembrados, essa página do Evangelho que acabamos de ler agora. Jesus estava caminhando, indo para a cidade de Cafarnaum, e estava cercado só pelo seu grupo, pelo seu pequeno grupo, né, de discípulos, seguidores dele. E Jesus estava dizendo para eles, olha, vai acontecer que o pessoal está tramando, é capaz que eu vou ser preso, é capaz que eu vou ser morto por causa da minha missão. E Jesus está falando com toda seriedade e tal. E quando chegou em casa, ele ficou meio desconfiado. E perguntou, o que vocês estavam discutindo enquanto eu falava coisa tão séria para vocês? O que vocês estavam discutindo, conversando? E ninguém falava. Ninguém falava, porque estava com vergonha. Ninguém falava. Eles, porém, ficaram calados. E Marcos escreve, eles ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido. Sabe o que eles tinham discutido? Que era o maior. Eu sou mais importante do que vocês. Olha, estava discutindo e brigando entre eles, porque um queria ser mais do que o outro. Então aqui nós descobrimos um dos motivos de tantas brigas, um quer ser mais do que outro. E olha que Jesus dá uma grande catequese para os seus seguidores. Olha o que ele diz. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. É aquele que serve a todos. Olha o grande ensinamento de Jesus. Se todo mundo seguisse esse ensinamento, não haveria mais briga, nem discussões, nem guerras. Aquele que quer ser maior deve ser o servidor de todos. Por isso que a comunidade, ela deve fazer essa experiência diferente do mundo, poder servir. Você quer ser grande? Você quer ser maior do que todos? Comece a servir a todo mundo. Como ele, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, se abaixou e se tornou pequeno para servir e dar a vida a todos nós. E nós temos uma imagem fantástica desse jeito revolucionário de Jesus de Nazaré, quando na última ceia ele se ajoelha
diante dos apóstolos e lava os pés dos seus discípulos. É ou não é, gente? Vocês já imaginaram a cena? Você imagina um pouco essa cena? Jesus, Deus, se ajoelha diante de você, lavando os pés de vocês, para ensinar a todos nós que queremos construir um mundo novo, um mundo justo. Não é um brigando com o outro para ser mais do que outro. Se nós queremos construir uma sociedade nova, devemos aprender esse caminho de um ajudar o outro, um servir ao outro, e não um dominar o outro. Mas, infelizmente, até os seguidores de Jesus, é tão difícil, né, gente? Até os seguidores de Jesus se perdem atrás de cargos dentro da igreja, títulos, honrarias, disfarçado de serviço. Disfarçado de serviço. O fulano diz aí, né? Vem aqui, se apresenta à comunidade, estou aqui para servir. Mas no fundo, ele exerce um poder que massacra todo mundo. Não existe isso dentro da igreja? Ele diz, eu estou aqui para servir. Para servir. Ele está dominando, massacrando as pessoas. Nós temos exemplos adoidados por aí. Como é difícil. Como é difícil, né, gente? Mas vale a pena tentar esse caminho de Jesus, viu? Precisamos olhar para Jesus, que venceu toda a tentação de poder para fazer da vida um verdadeiro serviço. Olhe para Ele e aprenda a servir como Ele serviu e como Ele nos ensinou a servir. E aí nós teremos mais paz e mais justiça. Tudo bem, pessoal?